E é muito legal nisso, no que você falou, a respeito de não só os animais estarem a nosso serviço, né? Mas a gente também tá junto com eles, né? A serviço deles, né? A gente tá numa evolução junto, né? Tá um para ajudar o outro na evolução, né? Não é só eles que ficam Exato. encarregados, né? De cuidar da gente, né? Que é o que a gente muito escuta, né? Sim, e eles têm os propósitos deles. Na comunicação, às vezes tem questões atreladas com as nossas, né? Tá emaranhado com a gente. E às vezes tem questões tem questões que são parecidas com tutores, mas pode ter questões que é só deles. Né? Eu tive um atendimento de uma pessoa que não estava bem, passou um período muito mal, e o gato muito mal, ela queria saber se ela estava se sentindo culpada. De repente ele estava mal por causa da gente. E se ele absorveu em demasia algo e ficou mal, isso é um desequilíbrio também, não é para acontecer dessa forma. Se ele tem aquele sentimento de que ele tem que salvar aquele outro ser, né? Muito comum, mais comum em cães do que gatos. E a resposta dele foi que não, que os dois, a tutora e ele, estavam passando por um processo de dificuldade ao mesmo tempo, mas não era por conta dela que ele estava mal. Então, os dois estavam passando por um processo de dificuldade ao mesmo tempo, muito parecido, e isso trazia um apoio de um para o outro, porque entendia o que o outro estava passando. Legal. Né? Então, isso ajuda a trazer clareza para o processo de cada um, para o nosso e para eles. Sem falar na porta que a gente vai abrir para falar de espiritualidade, né? Que é algo muito recente ainda, a espiritualidade dos animais não A humanos. gente tem até uma pergunta em relação a isso. A doutora Lissa está perguntando, então, qual seria a verdadeira missão, a real missão dos animais não humanos que convivem com a gente. Nossa, pode ter infinitas missões, assim. Eu acabei de me comunicar com um gatinho da família, né, que está no processo que pode acontecer uma passagem. E a resposta foi que eu estava fazendo isso antes da live, inclusive, né? E a resposta foi que ele estava escolhendo, ele estava decidindo se ele ia fazer a passagem ou não, se ele encerrava ou se ele continuava. E eu falei, resumindo bastante, né, eu tinha pouco tempo para me comunicar e eu perguntei sobre os aprendizados e propósitos, se ele conseguiu cumprir, o que ele conseguiu, né? E alguns dos propósitos foi dar um suporte. Primeiro foi essa experiência como viver como gato, né? Então é novo, é recente, foram poucas vidas como gato. Ele está aprendendo isso porque a espécie felina tem, no seu geral, um propósito nesse planeta. A espécie humana tem outro propósito, a canina tem outro propósito, os animais de vida livre têm outro propósito. Então, a gente vai ver que não tem melhor ou não. Não é porque eu sou humano que eu sou melhor que o felino, porque tem a expressão de amor incondicional que todas as demais espécies, tirando a humana, tem sido muito melhor do que a espécie humana, né? Então, se a gente fala que coloca como sinônimos amor incondicional com aprendizado espiritual, a espécie humana é a principal que está aprendendo isso. Os outros já expressam. Uhum. Então, ele estava entendendo como era o ser felino. Esse era um dos propósitos. E o outro, dentre vários, era dar um suporte para uma das pessoas, mas não uma obrigação. Dar um suporte para uma das pessoas. Um estava apoiando o outro. Então, dentro desses dois aprendizados, do propósito, ele cumpriu. Mas eu poderia investigar, porque você tem vários outros propósitos também. E cada um Né? tem o E aí, seu, né? então, cada um tem o seu e são vários. Né? Uhum. Então, eu entendo assim, pela comunicação, nessa dúvida, tem um propósito meio coletivo daquela espécie, mas a gente não tá falando da consciência espiritual, porque não tem um tipo de espírito do felino, um tipo de espírito do gato, um tipo de espírito do cachorro, Tem uma porque consciência. a gente acaba se limitando mais porque a gente está falando de um planeta. Uhum. Quantos bilhões, zilhões de planetas tem? As últimas informações é que só na nossa galáxia tem milhões de planetas, possivelmente com qualidade, com possibilidade de ter vidas como a gente conhece. E as vidas que são formatos que a gente não consegue entender ainda, né? Isso, se a gente falar de um universo que tem teorias de vários universos. Então, se a gente falar de um tipo de espírito de uma espécie, num planeta que é menor que um grão de areia, a gente é muito limitado nisso. Então, a gente tem propósitos que, como num corpo biológico, numa mente, num cérebro que é limitado, talvez a gente não consiga entender esses propósitos ainda. Né? Que para uma consciência espiritual, que não tem limite, é fácil. Às vezes a gente se coloca como propósito, então, cuidar,
energeticamente da família. Os pets fazem muitas vezes isso bem, mas não são todos que têm esse propósito, na sua grande maioria sim. Aí a gente vai ter diferença de cada espécie. Por exemplo, cães. Os cães, se eu quiser ter um aprendizado de amor incondicional, ok, posso ter aprendido ou não vou trabalhar isso agora, então eu vou vir no corpo biológico que tem essa facilidade dessa conexão e expressão, como se fosse plugado os cabos de amor incondicional, e eu quero trabalhar uma coisa que eu não consegui trabalhar ainda, que eu me sinto culpado pela morte de alguém, que eu sou responsável pela vida do outro. Um cachorro pode ser, porque o cachorro tem muitas vezes a crença de que ele tem que salvar a matilha, e ele pode ver a gente como matilha. Então, talvez seja um aprendizado, e isso eles trazem, de que eu não tenho como salvar o outro, a gente não tem como salvar. Eu posso auxiliar no caminho de aprendizado, mas não tenho como salvar porque são as escolhas do outro, né? Então, um cachorro pode ser. Se eu, de repente, eu tenho dificuldade de lidar com mudanças, e eu também não quero ser humano, a espécie felina é uma espécie que tem muita dificuldade de lidar com mudanças. Você tirou um sofá e colocar outro sofá num outro lugar da sala, muitos gatos surtam por conta disso, né? Não faz xixi, ou faz xixi em todo lugar. Então, isso é um aprendizado de mudanças, né? Uhum. Então, depende do que você quer aprender, qual espécie é melhor, em qual planeta, em qual universo. Aí é muito grande o leque. Então, tem um aprendizado, tem uma função da espécie, tem porque aquela espécie, evolutivamente, ela se desenvolveu para expressar algumas virtudes. Mas você tem que levar em conta o indivíduo. A consciência dela. Né? Uhum. A consciência dela. Tem alguns que não tem nada a ver com proteção da casa, das pessoas. Aí não precisa nem trabalhar essa questão.